Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Pra Que Serve a Música, e nesse vídeo eu vou discutir com vocês o que é o êxtase musical. Bom, para começar a ter uma ideia sobre esse assunto, a gente tem que ver a nomenclatura. Algumas pessoas chamam de êxtase, outras de êxtase, e ainda algumas pessoas chamam isso de transe. Mas de todos os modos é um estado alterado de consciência. Como eu falei no último vídeo sobre improvisação musical e estados alterados. A ideia mais básica é que a estrutura da sua percepção vai ser modificada nesse estado. Não vai ser o que é normalmente, cotidianamente. Mas daí eu já levanto uma pergunta muito importante, uma discussão filosófica para esse ponto, que é: existiria um estado normal de consciência? Porque se existe um estado alterado, existe o estado não alterado, certo? E daí você vê que a discussão fica um pouco mais complicada. Não dá para entender êxtase musical se não entender isso primeiro. Então o que eu queria dizer para vocês é que não existe muito bem, na minha opinião, um estado normal, o tempo inteiro estável. A todo momento a gente está mudando um pouco o nosso estado de consciência. A gente acorda de um jeito, de tarde está de outro jeito, quando está com fome está de outra forma. Quando a gente está com fome a gente percebe as coisas de uma maneira diferente. E quando a gente está com sede também. Quando a gente está com sono também. Então esse simples vai e vem do dia a dia já está sempre alterando a nossa percepção. Então isso que a gente chama de um estado normal não é fixo. Ele varia e varia bastante. Por exemplo, se você toma café, você está num outro estado. Se você consome muito açúcar de uma vez, muito chocolate, você fica num outro estado. E é importante falar, não é só uma questão de usar drogas aqui para alterar estados de consciência. Qualquer coisa pode alterar e a gente mesmo é uma máquina de alterar estado de consciência. É só ver os neurotransmissores, aquelas coisinhas dentro da gente que ficam mandando informação para o cérebro e dizendo como que a gente deve estar. Substâncias como adrenalina, por exemplo. Você vai fazer um esporte radical e sente aquela adrenalina. Tem gente que fica até viciada em adrenalina. Por quê? Porque aquilo ali muda o nosso estado de consciência de uma maneira forte. A gente entende que é muito diferente. Assim como outras substâncias como a oxitocina, que causam essa sensação genérica de bem-estar. Então, em geral, o cérebro está produzindo estados alterados de consciência. Então, quando as pessoas em geral falam de estado alterado, o que elas realmente querem dizer não é que tem um estado normal fixo e um outro alterado, mas que existem estados que são tão diferentes do que a gente vai experimentar no cotidiano que vale a pena falar que esse é um estado alterado. E onde é que entra a música nisso tudo? Bom, simplesmente a música é mais uma dessas atividades que a gente pode fazer para alterar o nosso estado de consciência, assim como os esportes, assim como, na verdade, qualquer tipo de atividade. O seu trabalho provavelmente altera o seu estado de consciência em algum sentido. O estado que a música pode produzir, bom, são vários estados, na verdade. E eu não estou falando aqui de sentir um leve prazer por estar ouvindo uma música massa, que você se lembra de um momento especial. O que eu quero chamar de êxtase musical é mais propriamente um estado onde você sente que a música está se fazendo a si mesma, está se fazendo sozinha e que você é quase que um espectador estático desse tipo de produção musical. O que gera um prazer tão intenso que, se você já sentiu isso, você vai lembrar. A gente costuma sentir bastante isso fazendo música, até mais do que ouvindo, mas é indiferente. Dependendo do tipo de música que você ouve e da relação que você tem com ela, você vai ouvir um tipo de música que vai te deixar em êxtase, ou você vai fazer um tipo de música que vai te deixar em êxtase. Em todos os casos, o que se altera é a relação entre sujeito e objeto na sua consciência. O que eu quero dizer com isso? Sabe essa estrutura chata que a gente tem, que a gente gosta de chamar de ego, depois do Freud? Essa coisa na gente que fica sempre como que dizendo o que a gente tem que fazer, que estabelece relações de medo e de diferença entre o que é o mundo e o que eu sou. Então eu vejo as coisas, mas eu estabeleço sempre uma distinção bem firme entre até onde eu vou e até onde as coisas começam. Quando a gente está no estado alterado de consciência, essas relações podem apresentar algumas diferenças importantes. Uma delas é, por exemplo, as coisas parecem que são todas uma só. Não existe nem sujeito, nem objeto. Existe apenas o todo da experiência. É como se a nossa consciência estivesse lá no mundo e é como se o mundo estivesse aqui dentro da nossa consciência. É como se não tivesse tempo para você fazer essa matemática mental de dizer: não, eu sou tal pessoa, meu nome é Serafim, eu não sou esse violão, eu não sou essa música que eu estou fazendo, eu não sou essa outra coisa.
Não há tempo para isso. Então você está tão envolvido com a sua experiência que se torna uma unidade na sua consciência. É desse tipo de estado específico que eu gostaria de falar um pouco mais, porque existem muitos estados alterados, existem muitas tipologias e muita gente estudando esse assunto. Então eu vou falar um pouco do que é a minha experiência pessoal com isso através da música. E tem muito a ver com essa unidade na consciência, de você fazer a música até o ponto em que não existe diferença entre o músico e a música. O que geralmente acontece é que a gente começa a improvisar, começa a inventar música na hora, e quando a gente inicia, a gente se sente um pouquinho deslocado dela. A música ainda aparece para mim como se fosse um objeto, uma coisa que eu tenho que dominar de alguma forma. Eu preciso me lembrar dela, eu preciso estabelecer uma série de relações mentais com ela, lembrar onde estão os meus dedos, aqui no caso do violão. Eu preciso como que engatar, sabe? Tem que pegar, de alguma forma, dar uma ignição nesse processo. Porém, com o passar do tempo, se eu vou me esquecendo desses probleminhas, dessas travas psicológicas, e vou deixando a coisa acontecer, às vezes, e não sempre, isso é importante, às vezes acontece que a música começa a fluir. É como se alguém liberasse uma torneira do nada, e as ideias começam a fluir e fluir cada vez mais rápido. E se você aceita esse processo, você começa a perceber que as suas ideias vão te puxando e que as melodias aparecem como se fossem prontas quando você está criando. Você não teve tempo de elaborar bem aquilo, não teve tempo de dar um passo para trás e ver o que você estava fazendo. Simplesmente já está acontecendo e parece que soa muito bem. E você se sente ótimo com aquilo. É realmente uma sensação incrível que eu gostaria que vocês praticassem um pouco das coisas que eu falo aqui do último vídeo sobre improvisação, para sentir até mais isso e poder conversar comigo. A ideia é como se você estivesse canalizando melodias. Sabe canalização? Como se nós fôssemos um canal e tivesse uma outra coisa fazendo a música e essa música passa através de nós. E nós estamos lá e aquilo vai passando e vai dando novas melodias, novos ritmos, novas ideias. E você deixa acontecer. É um estado frágil, na verdade. É um estado que é difícil às vezes de sintonizar, de entrar nele. É uma vibração muito sutil. E quando você está nele, é muito fácil sair dele. Qualquer desconcentração, qualquer coisa, alguém chamou a sua atenção, aconteceu alguma coisa no ambiente, você começou a pensar, caramba, eu tô em êxtase agora. Qualquer coisa desse tipo vai causar com que você saia desse estado. Então, uma experiência muito comum para mim é sair do estado de êxtase. É mais comum do que entrar nele. Infelizmente, então, é uma disciplina muito grande da mente conseguir sintonizar nesse nível e permanecer ali. Como tem todo esse mundaréu de informação sobre estado alterado de consciência, êxtase e suas relações com música, por favor, para que eu possa melhorar esse conteúdo e levar adiante as ideias desse vídeo, deixem os seus comentários, as suas dúvidas, as suas ideias, o que inspirou vocês através dessa conversa, o que faltou falar, porque é um assunto muito amplo para tratar num vídeo tão curto. Eu falei um pouco da minha experiência, mas também tem muitas coisas que eu li a respeito de estados alterados e música que acontecem em outras culturas, em outros tempos históricos, e a gente pode abordar isso também, mas fica para uma próxima vez, certo? Então, por favor, fiquem sintonizados, se inscrevam no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo da série Pra Que Serve a Música. Salve!